Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais uma Descunsplicando. Isso mesmo, esse projeto onde eu venho aqui de forma ao vivo, converso com a minha audiência e ajudo a descunspicar, ou seja, como o Robson descomplicaria, né? Como o Kunz descomplicaria algo aí na sua vida fotográfica, seja na técnica, seja no marketing, seja onde for, na direção, sei lá, aonde você precisar de uma ajuda dentro do mundo da fotografia, eu estou aqui para te ajudar. Basta entrar ao vivo no meu Instagram, quando eu estou ao vivo ali, participar lá, eu aceito a tua solicitação e a gente troca uma ideia tete a tete, beleza? Então, bora lá! Se você gosta desse projeto, já deixa teu like aí, se inscreve no canal e, se não for pedir demais, compartilha com os amigos. Agora, se tu tá vendo isso aqui pela primeira vez, então segura a onda, primeiro assiste, se você gostar das sacadas, aí sim, tu deixa o teu like. Vamos para a primeira pergunta? Nós! Vamos começar com uma menina hoje, pode ser? Camila Apria. Olá! E já caiu ao vivo! E aí, tem uma pergunta para mim? Tenho, de leite. Já é. Nossa, eu tava desesperada. Eu falei, sempre tô tentando, mas sempre o horário que você tá fazendo, eu tô trabalhando, eu tô fotografando. Postei a foto hoje, te marquei. Aí eu queria saber. Só que assim, deixa eu lembrar com meu marido que toda vez que ele fala, você perguntou pro Robson? Eu que a gente quer. A gente tem equipamento, a gente tem a D750, a gente tem a lente 24-120. Ela não é tão clara. Eu queria comprar uma lente mais clara. Ela só vai até 4. Tá, deixa eu só fazer um adendo. Eu acho que é 24-105. 24-105. Tá, É, beleza. é. Tá. E eu queria comprar uma lente mais clara para poder fazer os ensaios. Eu uso bastante flash. E sempre vejo você fazendo os ensaios sem flash. E assim, eu quero fazer sem flash. Né? Flash é só, eu uso flash para fazer foto de formatura, que aí não tem nem como, né, fazer sem. E aí eu queria ver com você, se você tem alguma lente que você pode me indicar para a gente comprar. Eu andei olhando algumas lentes, mas eu queria saber de você, o que você acha. Vamos lá, deixa eu te ajudar. Não existe o kit de lente ideal, porque não existe um só tipo de fotógrafo. Existem vários tipos de fotógrafos e cada kit de lente, cada fotógrafo, de certa forma, precisa um kit de lentes diferentes. Então, antes de eu te dizer o que eu te aconselho, deixa eu só entender um pouco mais do seu trabalho. O que tu fotografa? Eu trabalho numa empresa de fotografia escolar. E aí eu tenho um estúdio com meu esposo que a gente faz aniversário, casamento eu fiz um só, mas eu faço bastante gestante, faço bastante festa infantil. Já respondeu, tá respondido, já entendi. Vamos lá. Por que você usa flash nos ensaios de gestante e infantil? Você usa, só deixa eu terminar minha pergunta. Você usa para fazer um trabalho diferente, com aquelas luzes muito doidas, ou você usa mais para tirar a sombra e tal? Eu uso os dois, dependendo assim, porque às vezes o pessoal, né, a pessoa que eu faço escolhe um lugar mais tem bastante árvore, entra bastante sombra, nem sempre tá sol, então às vezes eu tenho que calhar os dias de sábado, porque eu só faço ensaio de sábado, de domingo, e Tá. eu uso sim para jogar, fazer uns lances diferentes e jogo mais para tirar né, para dar uma clareada, tirar essa questão de olheira, a marca de expressão, né, assim, som. Tá, entendi. Vamos lá. Eu acho que assim, usar flash só para tirar esse tipo de expressão que você está falando, na minha opinião, não é tão ideal assim. Porque a gente consegue fazer isso mesmo com a luz natural, mesmo quando está nublado, né? Para isso, claro, a gente vai ter que fazer uma coisa que não é tão fácil de dominar e poucos fotógrafos dominam, que é literalmente enxergar a luz. Ontem eu estava no ensaio e foi muito massa, porque os noivos adoram foto, e a mãe da noiva adora foto e tal, e a gente ficou conversando bastante sobre isso. Eu praticamente dei uma aula de direção e uma aula de fotografia para eles, foi muito massa. Meu irmão foi pela primeira vez junto comigo como assistente, e ele olhou e disse, pá, que massa, você dá uma aula pros caras. Eu falei, cara, você não acredita quando eu falo nas lives, né? E literalmente. E aí é muito massa, porque assim, a gente tava falando sobre isso. E as pessoas não conseguem ter esse entendimento. Por exemplo, tinha um lugar muito massa lá,
com um sacadão, não sei se vocês viram os stories, mas um sacadão, e lá todo, tá nos meus stories, podem assistir lá, todo o vale tipo, com vinho, com aquelas, com as uvas, com os parreirais de uva e tal. E beleza, só que não dava para fazer ali, por quê? Porque ali tava com uma mó sombra e lá tava com mó sol. Então, tipo assim, para mim fazer ali era uma luz ruim. E aí eu pensei, vamos dar uns passos pra cá. E aí eu fiz onde entrava uma luz. Porra, fiz umas fotos muito massa mesmo. Eu vou postar aí em breve. Muito massa. Só que o que acontece? A foto nesse ambiente não era ali onde eles imaginaram, onde todo mundo imagina, onde eu vi todo mundo fotografando ontem. Era alguns metros pro lado, onde entrava uma luz de janela ali, não, que não necessariamente uma luz de janela entre pela janela, mas uma luz de janela no sentido de vinha uma luz lateral difusa muito massa, e eu fiz uma foto muito massa ali. Então o que eu estou tentando te dizer? Normalmente, quando a gente está usando flash, às vezes a gente para de enxergar a luz e começa a enxergar só a luz do flash. E eu não estou dizendo que está errado, estou dizendo que tem outras formas. O que acontece? Quando a gente está sempre com uma luz na nossa mão, é a mesma coisa que acontece com o LED comigo, né? Se eu usar sempre o LED e sempre estar pensando na luz do LED, eu paro de enxergar as outras luzes. E por um lado é bom, mas sempre começa a deixar nosso trabalho sempre muito parecido. Então assim, fica ligado nisso, porque às vezes quando a gente começa a enxergar melhor a luz, a gente começa a entender que a gente pode fazer luzes muito diferentes e que impressionem muitas pessoas, e eles olham assim, cara, como ele fez essa parada, né? Então, só para te ficar ligado, que quando a gente começa a usar o flash meio que não no modo automático do flash, no modo automático da nossa cabeça, às vezes a gente começa a ficar um pouco repetitivo. Agora, sobre o kit de lentes é o mais fácil. Eu, Robson, tenho um kit de lente gigante, que é qual? A 35 e a 50mm. Só isso. Eu tenho uma parada que eu gosto muito, que eu sempre esqueço o nome, mas que é o negócio da escolha lá, paradoxo da escolha, tá? Eu acho que o paradoxo da escolha nos atrapalha muito. Quando a gente tem muita opção, a gente tende a não ter certeza do que usar, não dominar bem certinho todas as opções. Então eu sou um cara que gosto de ter poucas opções. Então, por exemplo, ontem eu fotografei com a 35 e com a 50, como sempre faço. Normalmente, no ensaio, eu uso mais a 50 do que a 35, normalmente. Mas ontem, coincidentemente, eu usei bastante a 35. Obviamente, a 50 foi usado mais. Então eu te aconselharia, se tu tem uma D750, que tu compraria primeiro a 50mm, 1.8. Eu tenho a 50. Que, na verdade, vira 85, né? Que não tô falando besteira. Tá. Pera, segura. Que câmera tu tem? 750. Tá, não. Então é uma 50, uma 50, exatamente. Então a 750, uma 50, uma 50. Então assim, eu te aconselho a 50, massa, tá? E depois, se tu tiver uma graninha, uma 35. Ambas podem ser 1.8. A 35 1.8 da Nikon é linda. É maravilhosa, tá? Eu já tive a 1.4, tenho no meu kit, quem usa é o meu segundo fotógrafo, na verdade agora até tá parada lá. Eu tenho uma 35 1.4 que custa uns 2 rim de um indiano por aí, né? E tenho agora a 35 1.8, já fazem 2 ou 3 anos, e é maravilhosa. Então assim, ela é bem mais barata. É original da Nikon, não é Sigma? Não, é Nikon. Te aconselho a 35 da Nikon 1.8, te aconselho a 50 da Nikon 1.8 também. Tu vai ter um kit muito barato e muito, muito, muito bom. Não estou dizendo para te vender a tua 24-105 não, mas se tu começar a dominar, usar mais a 35 e a 50, tu vai te apaixonar. E para fazer aniversário, a 35, a 50 dá para usar normal. Total. Eu uso, de novo, o meu kit é 35 e 50 para tudo que eu fotografo. Ponto. Então dá para fazer. Dá para fazer. Ah, mas Robson, tu usa 2 câmeras. Não uso 2 câmeras, né? Uso uma câmera só. Uso 2 câmeras somente durante a cerimônia do casamento. E não uso ficar trocando. Eu uso ali para estar de backup. Vai que uma câmera quebra. Então fica ligado. Entendi. Tem algum cara que me falando assim, ó, o Jonathan, não sei o que, oficial, 85 porque é uma câmera cropada. Não, a D750 não é uma câmera cropada, não. Tá bom? Então tá bom. Espero ter te ajudado. Só fica ligado na história do flash. Fica ligado na história do flash. Faz, mas também muda e faz sem.
No começo é difícil ver o mundo sem flash. É difícil. Sabe por que eu tô te falando isso? Porque eu também fiz isso. Se eu te mostrar umas fotos que eu tenho com flash, aquele flash, aquele céu azul e aquele sol lá atrás e tal, eu fazia isso aí muito. Lá em 2008, 2009, eu fazia pra caramba. Mas depois eu comecei a entender que isso impressionava algumas pessoas, mas eu comecei a perceber que, e lá atrás eu percebi isso. Hoje o Instagram, os stories estão aí provando isso, tá? Que as pessoas são impressionadas por luzes diferentes, sim, mas na sua maioria as pessoas desejam fotografias que transmitem realidade. E aí o flash tira um pouco da realidade. E isso é o ponto bom e o ponto ruim dele. O ponto bom dele tirar da realidade é que dá esse ar de arte, faz umas paradas muito loucas, né? Mas eu acho que as pessoas desejam ver cada vez mais fotografias parecendo realidade, sabe? Mais parecidos com a verdade. Olha o Instagram, olha das blogueiras, olha os stories. Os stories é uma cópia do Snapchat, que era a ideia de não só mostrar o melhor, as fotos incríveis que as pessoas postavam no feed, mas começar a mostrar a vida como ela é, né? Os problemas, o dia a dia, as pessoas sem com aquele pose linda, maravilhosa que deixa elas magras, mostrar como elas são de verdade. Então eu acho que nada cresce mais do que o Instagram e o Stories aí hoje, né? Então eu acho que isso prova que o desejo das pessoas é por fotografias os mais verdadeiras possíveis e a luz natural, ela tende a dar esse ar mais verdadeiro também. Tá bom? Então tá. Valeu, guria. Prazer mais uma vez. Tamo junto. Obrigada. Valeu, bom trabalho aí. Obrigada pra você também. Obrigado, Mila. Nós, muito massa, muito massa. Que legal. Tem mais alguma solicitação? Vamos ver. Ui, tem um monte. Que massa. Vamos ver. Olha, atualizou aqui. Pedro Henrique. Vamos tentar, Pedro Henrique? E aí, moleque, beleza? E aí, Beleza, tudo certo. Como é que é teu nome mesmo? meu nome é Pedro. E aí, Pedro? De onde está falando, velho? Sou de Campos do Jordão. Campos do Jordão. Conheço, é bonito demais. E aí, meu, no que eu posso te ajudar? Cara, eu tô com. Eu tenho 17 anos, né? Sou fotógrafo já. Olha que massa. Eu tenho aí, na verdade, eu peguei a empresa da minha família, né? É a empresa de fotografia. E agora eu que tô tomando conta, né? Junto com a minha avó, com o meu tio, da administração e tal. Só que agora, cara, aqui em Campos do Jordão eu tô achando um grande problema na fotografia que eu não consigo cliente, eu não. Cara, tá muito difícil e é estranho, porque Campos do Jordão é uma cidade linda, vem milhares de turistas todo ano e eu não consigo ter a minha autoria, eu não consigo receber clientes, entendeu? Então eu não sei Entendi. qual é o. Entendi. Eu acho que tu já respondeu a pergunta. Tu já respondeu a tua própria pergunta. Quando você fala assim, eu não estou conseguindo cliente, eu não estou conseguindo minha autoria, é isso. A resposta é essa. Eu não conheço seu trabalho, então nada do que eu vou falar agora aqui é especialmente para ti, tá? Porque eu não conheço seu trabalho, então eu não posso falar alguma coisa que eu não conheço. Mas se você diz que não tem autoria, não está conseguindo cliente, é porque provavelmente o teu trabalho não está sendo desejado pelas pessoas, não está chamando a atenção das pessoas, né? E eu vou te dizer, você está numa cidade turística. Campos do Jordão é tipo Gramado, não é? É tipo turístico também, a FU, assim, não sei. Então, assim, eu tenho certeza que diariamente vão pessoas para lá fotografarem lá. Sabe por que eu acho isso? Porque eu já fui lá fotografar. Um casal já me contratou para mim ir lá fotografar em Campos do Jordão. Então, se eu, Robson, já fui lá, é porque deve ter dezenas de fotógrafos todos os dias indo para lá, que são aí das cidades ao redor da tua, né? Isso quer dizer que tem clientes. Você só literalmente não está conseguindo chegar neles, tá? E eu acho que tem formas de se chegar no cliente. Literalmente a gente ir atrás dele e também fazer o cliente correr atrás da gente. Que é como assim, Robson? É entender que a gente sim tem que prospectar cliente, a gente tem que fazer marketing, a gente tem que postar foto todo dia, a gente tem que fazer uma série de coisas. Mas, se você fizer tudo isso e mais tudo aquilo que eu já falei dezenas e dezenas de vezes aqui, porém continuar com uma fotografia mediana ou igual a todo mundo, vai ser difícil de fazer eles correr atrás de ti. Porque hoje o mercado mudou. E tu é novo, cara. Tu não faz ideia se o mercado mudou ou não. O mercado para ti é novo, né?
Mas eu vou te dizer, eu também já tive 17 anos e eu também já comecei a fotografar com 17 anos. E tu tem uma grande de uma oportunidade, que é trazer uma nova fotografia para o negócio dos teus pais, da tua avó, não tenho certeza. Porque foi o que aconteceu comigo. Eles viviam, a gente vivia bem de fotografia como família, não bem, mas vivia, pagava as contas. Sempre estava ali, vermelho, azul, vermelho, vermelho, azul, vermelho, azul, mas sobrevivia, comia, né? Bem tranquilo. Então, assim, só que quando eu entrei novo, eu tive a oportunidade de mudar o negócio dos meus pais, a fotografia, porque eu tinha um espírito novo. Então as pessoas, quando a gente que resolve mudar, quanto mais novo a gente é, mais fácil de mudar. E aí tu não precisa mudar a tua fotografia, tu precisa mudar a fotografia da tua família ali, né? E eu vou te dizer, eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui, que não é filho de fotógrafo, acha que é mais fácil ser filho de fotógrafo. E eu não sei se é mais fácil ou mais difícil, mas eu sei que ser filho de fotógrafo tem uma dificuldade muito grande, que é mudar uma empresa, mudar uma fotografia que está funcionando. Que por mais que não seja perfeita, não seja tipo super altamente lucrativa, mas está pagando as contas. E aí eu sei que eu tive que brigar muito com meu pai na época e provar para ele que era possível sim fazer uma fotografia diferente e vender para as pessoas isso. Que tinham e existiam pessoas que queriam fotos diferentes das que todo mundo fazia. Isso foi muito louco naquela época. E foi isso que salvou a gente. Foi isso que em 2007, 2008 fez a gente explodir aqui dentro. Explodir de verdade. Explodir finalmente ganhando grana, finalmente podendo construir a casa dos meus pais, construir o estúdio, enfim. A gente fez muita coisa legal ali. Então, para isso, tu vai ter que mudar a tua fotografia. Tá? E aí não é mudar nem a tua, porque a tua deve ser... Quanto tempo você fotografa? Ah, já faz bastante tempo. Não tenho o tempo Ah, exato, mas faz bastante. já faz bastante tempo que você fotografa? Faz. Que massa, velho. Meu pai e minha mãe, no caso, já me treinam pra fotografia desde os 10. Então faz mais, tipo, praticamente 7 anos, mais ou menos. Entendi, entendi. E aí, agora eu quero te perguntar, como é que é a tua fotografia? Eu não tô vendo ela, não faço ideia, mas como é que ela é? Como é que tu acha que ela é? Cara, no meu ponto de vista, assim, com os clientes que eu pego, eles dizem que é uma fotografia boa e que, depende, tipo, algumas fotografias que eu tiro são aquelas normais mesmo, que fotógrafos já tiram, que já tá, tipo, o pessoal já tá enjoado de ver. E eu não tenho muita criatividade. Então, tem algumas fotografias que são aquelas convencionais, né? Essa é a palavra certa, que alguns fotógrafos já tiram, mas tem outras também que eu acho que, né, tem uma autoria legal. Então, mas assim, eu acho que são poucas ainda, né? Porque eu não tenho muita criatividade, eu não consigo pegar muita pegar muita ideia de foto, na minha mente não vem, entendeu? Mas algumas eu acho que tem uma certa criatividade. Entendi. Cara, dá pra ver, evidentemente, eu tô vendo teu perfil bem rápido aqui, e dá pra ver isso, cara, dá pra ver isso. Você tem algumas fotos interessantes, assim, legais. Falta técnica ainda, tá? Mas tem algumas fotos legais. Mas tem outras, assim, desculpa ser sincero, acho que você quer que eu seja sincero. Tem umas fotos, Não, pode ser. tem umas fotos bem ruinzinhas pra um moleque de 17 anos. Por que bem ruinzinhas pra um moleque de 17 anos? Não que é ruim a foto. Eu digo ruinzinha no sentido de, cara, moleque de 17 anos tem que estar com a cabeça explodindo de ideias, de grandes novas, fontes novas. E se eu fosse olhar algumas fotos aqui, principalmente as de casais, eu diria que tu era um fotógrafo já que está trabalhando há bastante tempo. Ou seja, tá naquele clássico antigo ainda. Entende o que eu estou tentando te dizer? Ou seja, isso tem a ver com a relação com os teus pais, de ter sido treinado por eles, de ouvir o que é eles e acabar replicando isso. Eu tô te falando isso porque aconteceu exatamente comigo. E uma hora a gente tem que romper esse umbigo, como é que é? Esse laço, não é o nome, sumiu o nome, mas tem que romper o bagulho do umbigo ali. Como é que é o nome? Cordão? Cordão umbilical, vai lá, sei lá. Tem que romper isso aí uma hora. Por quê? Porque não quer dizer romper de tu ir para um lado e eles ir para o outro. Não, romper fotograficamente que eu tô falando. Ou seja, literalmente começar a colocar mais a tua cara, colocar mais a tua ideia na fotografia.
Tem uma foto ali que eu acho interessante, que é de uma menina com o pé pro meio e tal. Tem uns problemas técnicos, direção, aqui ele tem um poste lá atrás que incomoda muito, de repente vocês podem dar uma olhada aí no perfil dele e tal, mas só que tem uma ideia legal, uma sacadinha legal. Aí tu vai olhar para as noivas lá embaixo, tu vai ver que é direção zero, sabe? Então assim, eu queria muito que tu começasse a se soltar mais e principalmente precisa dominar mais a direção. As fotos que eu vejo ali são fotos ainda muito trancadas, sabe? Pessoas olhando para a câmera, posando. E eu vou te dizer uma coisa, olha para os perfis, não vou nem falar de fotógrafo, olha para os perfis de blogueiras, velho. Olha para aquele perfil que tem 1, 2 milhões de seguidores. Veja se a maioria dessas fotos deles não parecem espontâneas. Veja se a maioria dessas fotos deles, eles estão, sei lá, não estão olhando para a câmera, estão fazendo algo muito legal. Então assim, eu vou te dizer, as meninas que tu está fotografando ali, que nem essa menina ali, a maioria, mesmo as noivas, as mulheres, os homens, todos nós estamos sendo impactados diariamente por esses perfis, por essas fotos massa, legais. Inconscientemente, a nossa bagagem visual está sendo criada por fotografias espontâneas, sabe, diferentes. E aí, inconscientemente, a gente quando busca fotógrafos, a gente também busca fotógrafos que tenham essa mesma pegada, sabe? E eu acho que tu ainda tá um pouquinho trancado as tuas fotos. Então precisa melhorar elas, precisa melhorar. A luz, né? A luz ainda assim, acho que é mais ok. O problema mais é a composição e direção, principalmente, no teu trabalho. Eu acho que você tem que dominar a direção. E para isso tu vai ter que investir. Ou você pode aprender sozinho, vai demorar, ou você tem que investir com alguém e aprender essa parada, porque é fácil. Eu fiz uma conspiração essa semana falando só sobre isso, sobre o que é direção de pessoas. E lá eu mostrei que dá para dividir em duas coisas, a parte de conexão e a parte técnica. Tu é um cara que gosta mais das humanas ou das exatas? Eu já tenho a resposta. Eu vou anotar aqui, deixa eu anotar aqui só para provar para vocês que eu já sei. Tu acha que tu é um cara mais das humanas ou das exatas? Eu acho mais de humanos. Tu acha que é mais das humanas? Por quê? Ah, não sei responder, cara. Eu não sei exatamente responder. Mas você sabe o que eu falo da diferença de humanas para exatas? Mais ou menos. Tá. Humanas é um cara que tem facilidade em conexão, em facilidade em se conectar com as pessoas, sabe, em falar, em ser mais extrovertido e se dar muito bem com as pessoas. O cara das exatas, né, que a gente brinca e divide humanas e exatas, é aquele cara que gosta mais da matemática, um pouco mais metódico, um pouco mais técnico, saca? Que gosta um pouco mais de ficar... É o cara um pouco mais nerd, digamos assim. Eu acho que, olhando para as tuas fotos, talvez eu esteja enganado na tua pessoa porque eu não te conheço, mas olhando as tuas fotos, eu diria que você é um cara das exatas, tá? Por que das exatas? Porque eu vejo muito mais técnica, ou seja, muito mais tipo uma luz tentando ser feita, uma técnica de alguma coisa nas suas fotografias, do que conexão com as pessoas. E beleza, não perde a tua técnica, mantém ela, mas eu acho que tu deveria investir mais na conexão da tua direção. E aí, se tu é um cara que tu acha que tu é bom nas humanas, que ótimo, porque vai ser mais fácil de tu conseguir conexão. Nessa aula eu mostrei a diferença entre humanas e exatas, ou seja, entre a parte de conexão na direção e a parte de técnica na direção, que é onde coloca a mão, o que fazer, o que falar, como agir. Então isso é muito massa. Então assim, cara, tu tem 17 anos, velho, você tem um mundo todo pela frente. Só que é o seguinte, começa a experimentar o quanto antes, porque agora tu tá com a mente que tu aprende muito fácil, sabe? Tu evolui muito fácil, tu muda muito fácil. Quanto mais tempo passar, mais difícil vai ser tu mudar e evoluir, sacou? O que eu tô entendendo? O que eu tô falando? Então assim, faz isso quanto antes. Faz isso quanto antes. Então assim, não quero vir aqui fazer propaganda nem nada do tipo, mas você tá ligado que a gente tá com as matrículas abertas para o Poder da Autoria e lá eu falo muito sobre direção. Muito. Por quê? Porque é um dos pilares mais importantes na minha fotografia. E é um dos pilares mais importantes da fotografia de qualquer grande fotógrafo. Para pensar. Pensa em 2 ou 3 grandes fotógrafos que tu gosta aí, do Brasil ou do mundo. Tu vai ver que quase todos eles obviamente, todos eles têm uma autoria muito forte, né? Ou seja, tem um estilo muito forte. E dentro desse estilo, cada um deles tem uma forma de dirigir muito boa. Existem vários tipos de direção.
né? Eu não estou dizendo que um tipo é o certo ou é o errado, mas que todos eles dominam a direção, eles dominam, saca? Então eu ia te dizer isso, assim, cara, antes de te dizer para te postar todo dia, antes de te dizer tudo o que nós teríamos que falar sobre marketing, antes eu vou te dizer, olhando teu trabalho, cara, tu tem 17 anos, tu é capaz de fazer muito melhor que isso. Muito melhor que isso. E melhor não é só melhor, melhor é diferente. Melhor é diferente mesmo. É fazer fotos que realmente você olha na internet e começa a achar massa. Eu vou te dizer uma coisa, tá? Copiar é uma merda. Mas nesse mundo nada se copia, nada se cria, tudo meio que se copia, né? Meio tudo que se mescla. E eu vi uma foto há uns dias atrás, eu não lembro de quem, bem rápido no meu feed, e achei bem legal. Assim, mas eu não me lembro direito, não lembro nem de quem era e tal. Ontem, quando eu estava no ensaio, do nada me lembrou veio essa ideia na minha cabeça. Do nada, assim, puf. E eu, putz, que massa, vou tentar isso. Quero a noiva mais pra frente, o noivo mais lá atrás. Era uma ideia meio louca, não sei se deu certo, mas eu acho que deu. Foi uma das últimas fotos que eu fiz no ensaio, acho que ficou bem legal. Inclusive uma silhueta e tal. E aí eu fiz. Só que o que acontece? Quando eu estava voltando para casa, eu estava tentando lembrar da ideia que eu tive, de quem é essa foto. Eu não estou lembrando, mas uma hora eu vou lembrar. E aí eu vou olhar a minha foto e olhar a foto desse cara. E eu tenho certeza que ela vai ser muito diferente. Mas querendo ou não, essa foto me inspirou naquele momento a fazer alguma coisa. Ou seja, bagagem visual. Não sei se você sabe o que é bagagem visual, mas bagagem visual é o seguinte: tudo que a gente vê não dá para desver. Ou seja, quanto mais coisas boas a gente vê, quanto mais fotos boas, quanto mais sacadas boas, automaticamente isso vai entrando na bagagem visual da gente e a gente vai colocando isso para fora também quando fotografa. E eu tô com a impressão que talvez você já tenha visto muita foto ok, no sentido de padrão, sabe? Parecidas com todo mundo. E quando você fica olhando muita foto parecida com todo mundo, o que acontece? A gente começa a replicar esse tipo de fotos também. Então, assim, aumenta a tua bagagem visual. Vai estudar direção e aumenta a tua bagagem visual. Tá. Muito boa Beleza? dica. Eu não consigo abrir aqui o teu perfil porque parou a internet, mas tem 90 publicações só. Precisa de mais fotos, precisa uma foto por dia. Você tem trabalho para publicar uma foto por dia? Então publica. Uma foto por dia. E evita, você tem assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5 fotos seguidas do mesmo ensaio. Evita isso. Mescla essas paradas. Uma foto de um ensaio, outra foto de outro ensaio. Não vai ficar bonitão teu feed? Não. Mas foda-se o feed. O importante é que todo dia tu vai estar aparecendo com fotos diferentes pra galera. Outra dica. Stories todo dia. Tá? Outra dica. Tem site? Eu tô montando agora. Tem que ter site, tem que rodar com essa parada. Outra dica, Campos do Jordão, bota um site, começa a investir um pouquinho e começa a botar muita palavra-chave, estuda um pouco de SEO e faz a galera que pesquisar fotografia em Campos do Jordão veja o teu trabalho. Eu tenho certeza que você pode fazer um trabalho muito massa, que é um trabalho para turistas, por exemplo. Que o turista quer ir lá. Pô, o turista vai lá em Campos do Jordão e quer aproveitar porque eles estão fazendo aniversário de casamento, de alguma coisa, e aí eles vão aproveitar e fazer umas fotos. Eu recebo muitos e-mails e orçamentos assim para fotografar isso em Gramado. Eu não faço muito porque os meus valores não são bem para trabalhos de turista, sacou? O cara que quer vir só fazer umas fotos em Gramado não vai pagar o meu valor, não. Mas tem alunos meus ali em Gramado lavando a égua. Você sabe o que é lavar égua? Lavar égua no Rio Grande do Sul é fazendo grana. Com foto de turista. Com foto de turista, tá? Tem uma menina que eu conheci agora conheci em Lisboa, que a gente encontrou em Lisboa, um casal muito massa, que inclusive eu já fui no casamento deles e tal, em Recife, muito massa. Ela vive em Lisboa fazendo foto de turista e tá ganhando muito bem. Ou seja, ela passa todo dia fazendo 2, 3 ensaios de turistas lá. Então, Campos do Jordão também tem turista. Por que não dá para fazer esse trabalho para esses caras? Só que tu vai ter que fazer um trabalho diferente nos lugares legais de Campos do Jordão. Pensa nisso.
E é nóis. E, velho, tu tem 17 anos só. Não te enrola. Uma hora você vai ter que fazer o poder da autoria. Uma hora você vai ter que fazer. Eu tenho certeza. Que eu vejo no teu olho que você quer ter um trabalho massa, sabe? Você tem 17 anos. Você tá vivendo uma coisa que eu vivi muito. Filho de fotógrafo, tentando achar seu espaço. Uma hora você vai fazer. E eu vou te dizer, faz logo. Porque quanto antes você fizer, antes você vai evoluir pra caramba. Sabe? Antes você vai cortar esse cordão aí. E eu vou te dizer, não fica brabo comigo não, pai e mãe do... Como é que é o nome mesmo? É Pedro. Pedro Henrique. Pai e mãe do Pedro Henrique. O vó do Pedro Henrique. Não fiquem bravos comigo não. O que eu tô falando é pro bem dele e pro bem da empresa de vocês, pro negócio de vocês. Continuem fazendo o trabalho que vocês estão fazendo, mas conquista a tua liberdade, Pedro Henrique. Conquista a tua liberdade lá dentro. Como é que você vai conseguir isso? Liberdade não se ganha. Liberdade se conquista. Isso quer dizer o quê? Que tu vai ter que provar pro teu pai, pra tua mãe, pra galera aí, velho, que fotografia diferente funciona. E aí, pra isso, vai ter que fazer uma fotografia diferente, boa. E vai ter que começar a trabalhar pra caralho pra fazer isso rodar. Quando isso rodar, velho, vai ser muito massa, porque a galera vai mega se orgulhar de ti. Então, eu quero muito que tu faça isso. Eu tenho, literalmente, muitos alunos parecidos contigo Meu, William Perim. Você conhece o William Perim? Não. Pesquisa. O William Perim é um dos casos que me veio na cabeça agora. Eu vi porque eu acabei de ver um negócio dele no Instagram aqui. É um aluno meu, filho de fotógrafo, e, velho, na moral, ele tem um trampo com uma autoria bem massa hoje em dia, que não tem nada a ver mais com o trampo antigo dos pais dele. E, cara, muito massa, de verdade. Muito massa de verdade. Ele cortou o cordão, continua trabalhando lá, continuam todos juntos, continuam na mesma empresa, mas fotograficamente ele cortou esse cordão e tá estourando a boca do balão. Na moral, então faz isso. Tá bom? Caiu aqui, caiu. O Pedro Henrique caiu, mas, cara, Pedro Henrique, valeu, foi um prazer falar contigo, espero ter te ajudado. E de verdade, espero que essa cutucada que eu te dei aí te ajude a realmente conseguir mais clientes aí, mas mais do que clientes, mano, eu quero que realmente a tua fotografia dê um boom legal aí, beleza? Que tu consiga viver bem de fotografia, tá bom? E aí, Ângelo, beleza? Beleza, mano. Beleza. Tá falando aonde, meu velho? Cruz Alta. Cruz Alta, que massa. E aí, o que manda? Qual tá a dúvida? Cara, o meu problema é direção também. Acho que a maioria do problema da galera é direção, né? Eu fotografo hoje gestante e estou focando em gestante, então a consequência da gestante é fotografar casais, né? Tenho trabalhado algumas técnicas, mas tentado achar alguma forma, sabe? Mas eu vejo que é um pouco problemático ainda isso, sabe? Vamos lá, cara. Seguinte, esse é o grande problema, né? A gente tentar. E o primeiro passo é tentar. Então isso tá certo. Mas chega num momento que a gente não consegue mais tentar e não sabe exatamente o que fazer. E eu contei a minha história de direção na conspiração dessa semana. Se botar no YouTube lá, conspiração, direção de pessoas na fotografia, você vai achar. Eu vou resumir ela aqui. Seguinte, eu também fui péssimo em direção, mas péssimo mesmo. Quando eu comecei a fotografar, eu mal dominava a técnica da luz, composição, né? Muito mal conseguia dominar a abertura, velocidade, ISO, construir tudo isso, se era na sombra, se era no sol, se era com flash, se era sem flash, se eu queria focado, desfocado, era um inferno. Então, para mim, pensar em tudo isso me tomava muita energia na hora que eu fotografava. E eu ainda tinha que conversar com as pessoas. Caralho, tipo, e homem que é homem não faz duas coisas ao mesmo tempo, né? O cara não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Pensar nisso tudo, falar com alguém era horrível. Era horrível. E aí, nesse momento, a minha mãe me ajudou. Porque minha mãe, ela sempre foi muito boa com conexão, muito boa com as pessoas. Então, a gente combinou que eu ia dominar a parte técnica da fotografia e ela ia dominar a parte da direção ali, que era mais conexão com as pessoas. E funcionou massa por um tempo. Mas depois de um tempo parou de funcionar. Por quê? Porque as minhas ideias,
não mais batiam com as ideias da minha mãe. E não quer dizer que as ideias da minha mãe estavam ficando piores. Estava dizendo que eu estava ficando muito melhor com as minhas ideias. Bagagem visual, que eu acabei de falar com o Pedro Henrique, eu estava aumentando a bagagem visual muito grande, ou seja, vendo muita coisa massa, muito trabalho dos gringos, umas coisas muito loucas, e eu queria colocar isso na minha fotografia. E aí eu falava isso para minha mãe, mas a minha mãe não conseguia entender aquilo. E aí eu entendi que eu precisava dominar as duas coisas. A técnica e a direção. E aí eu vi que eu era muito ruim. E aí eu descobri que era meu tendão de Aquiles, a direção. E quando eu descobri que era meu tendão de Aquiles, eu fui estudar. Então eu estudei muito, velho. Treinei muito, ralei muito, fotografei muito. Tenho mais de 2.000 ensaios na minha carreira. Então a prática também me ajudou bastante. E depois, lá em 2011, eu comecei a... 2011 para 2012, eu comecei a falar sobre direção, ajudando os fotógrafos. Por quê? Porque naquele momento eu estava começando a ficar bom na direção. Então eu comecei a ajudar as outras pessoas. Então o que acontece? A direção é uma coisa que precisa de treino, mas a gente tem que dividir em duas coisas a direção. Primeiro, tem a parte da conexão, que é se conectar, fazer com que as pessoas confiem na gente. Porque direção, dirigir, é quase comandar as pessoas. E ninguém é comandado por alguém que a pessoa não confie. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer na direção é fazer com que as pessoas confiem fielmente na gente. Então isso é com conexão, com confiança nossa também, com autoconfiança nossa e mostrar que a gente sabe o que está fazendo. Tá? Outra parte da direção chama técnica, que é literalmente, e não existe qual é melhor, porque o que acontece? Quando a gente tem a técnica, ou seja, sabe onde botar a mão, sabe pedir para o casal aonde ficar, como ficar, tem boas ideias, né? Ou seja, bota a mão aqui, bota a mão no bolso, bota a mão atrás, bota a mão em cima, mexe no cabelo, movimenta o rosto para cá, qual nariz fica na frente, o dele, o dela, sabe? Quando abraça, quando vai para trás, quando fica muito atrás, quando fica menos atrás da pessoa, enfim. Quando a gente domina essa parte do corpo, da técnica também, isso deixa a gente muito confiante. E isso também gera mais confiança para o cliente, ou seja, a parte técnica ajuda na conexão, a conexão ajuda na técnica. E essas coisas se conversam muito bem. Então assim, porém, a maioria de nós fotógrafos tende a ser melhor em uma das coisas. Alguns na técnica, outras na conexão. A gente tem que entender primeiro, o que tu é melhor? Na técnica ou na conexão? E aí começar a melhorar o que tu já é bom, e principalmente dar um jeito, ou pelo menos memorizar algumas coisas que te ajudam naquilo que tu não é muito bom. Por exemplo, vai que tu não é muito bom na conexão. Então o que acontece? Primeiro, autoconfiança, aí tem uma regrinha lá, tem uma série de passo a passo, né, dentro do Poder da Autoria que justamente fala isso. Se você não é bom na confiança, você tem que dominar isso aqui, treinar isso, porque tudo é treino. Beleza, aí você vai ganhar mais confiança. Mas eu não sou muito bom na técnica. Então tá, então tu vai meio que memorizar algumas posições, uns posicionamentos. Inclusive, eu tenho um guia de poses que eu libero pra galera por conta disso, que eu acho que não é a melhor coisa do mundo a se fazer, ter um guia de poses. Não vai te destacar muito fazendo isso, mas te ajuda. No começo, principalmente, se está precisando melhorar a direção, isso ajuda muito. Ou seja, ter algumas ideias fixas na cabeça para quando tu não tiver ideia, tu pega essa ideia, posiciona eles daquela maneira e vai ganhando confiança, né? E assim, a base da direção para mim é fotografar ações. Desculpa, gerar ações, mas fotografar as reações. Você consegue entender isso? Por quê? Exato. Quando eu falo, por exemplo, eu posicionei as pessoas numa luz boa, numa composição certinha, e coloquei eles posadinhos, posicionados ali, tá? Minha ideia está formada. Agora eu vou jogar uma ação, mas eu não necessariamente vou fotografar essa ação. Como assim? Vou dar um exemplo. Faz uma cosquinha. A foto não é do João fazendo uma cosquinha na Maria, não. A foto é a reação que o João e a Maria têm ao João fazer uma cosquinha na Maria. Tu entende? Como é que a Maria vai reagir nessa cosquinha? Ela vai ser toda tímida, ou ela vai rir pra caramba, ou ela vai para com isso, vai empurrar ele, ou eu não sei. Mas cada pessoa reage de uma maneira um pouco diferente.
E aí o casal, como o casal vai reagir? Então é essa reação que eu busco fotografar, tu entende? Quando eu peço para ele se movimentar, quando eu peço para abraçar, quando eu peço para tipo um dar um empurrãozinho no outro, eu não estou fotografando o empurrão, eu não estou fotografando a gargalhada, eu estou fotografando como essas pessoas reagem à minha ação, tu entende? E isso mostra elas, isso mostra quem elas são. Porque direção é isso, direção é organizar nossa fotografia para mostrar o melhor de cada uma das pessoas. Tu consegue pegar essa, né? Quando eu faço algumas atividades assim para pegar uma reação, alguma coisa assim em movimento, tem problema no meu foco. Eu uso uma lente 35. E o meu foco ele erra muito em função, não sei, do movimento, sabe? Que lente que tu usa, que formato de foco que tu usa para fotografar essa hora de movimentação? Que câmera tu usa? Eu tenho uma Nikon 7100. Tá. Eu uso foco contínuo 3D. Tu usa Nikon também? Não, Canon. Sim. Foco contínuo 3D. Então, a tua câmera tem isso. Eu ativaria o foco contínuo 3D e, obviamente, não usaria o botão da frente. Faz o foco? Sim, Então, o meio clique é por isso que não estou conseguindo pegar foco. Provavelmente é um dos motivos, tá? O foco na frente é uma bosta. Então você tem que tirar o foco da frente e botar o foco no botão de trás, no botão de foco de verdade. Assim, ó, o foco na frente você tem que tirar. O botão de obturador, ele é só o botão de clicar. Ele não pode focar, tá? O foco tem que ser no botão de trás. Então atrás tem um botãozinho que você coloca o foco lá. Esse foco atrás, com o foco contínuo 3D, vai te ajudar muito. Porque o foco contínuo 3D vai ficar fazendo foco na medida que eles vão se movimentando, você vai fazendo o foco automático da parada. Muito massa. Porém, você tem que entender que tua câmera não faz milagre. Então, se alguém vier correndo na minha direção e apertar no foco contínuo 3D, minha câmera dificilmente vai conseguir acertar todas. Então, assim, depende do movimento que você faz. O foco contínuo 3D eu uso sempre desse mesmo formato. E aquilo que eu estava falando é o seguinte, ó, quando a pessoa vier na tua direção, por exemplo, vem um caminhando na minha direção, eu normalmente não fico parado e espero. Eu vou lá, faço minha composição e vou caminhando de costas também. Então a diferença entre eu e ele, a distância focal, é baixa, é pequena. Então o que acontece? Pressionando foco contínuo 3D, dá de boa, porque daí a variação é pequena. Agora, se você pedir para alguém correr na tua direção e você ficar parado, vai ser mais difícil. Então o que acontece? Tem vários detalhezinhos ali que precisam ser ajustados. Então assim, fica ligado nessa parada. E o que é mais louco, deixa eu contar para vocês o que é mais louco. O mais louco é que toda semana que eu abro uma Descomplicando aqui e tal, eu vejo quase sempre os mesmos errinhos. A galera reclamando das mesmas coisas. E eu vou te dizer, cara, a galera passa às vezes meses, às vezes anos reclamando do foco, reclamando da cor, reclamando, sabe? Reclamando da nitidez, reclamando de milhões de coisas nas nossas câmeras, mas não faz nada para mudar. Continua usando a mesma coisa. Então, velho, não tô falando só mais para ti, tá, Ângelo? Agora é literalmente para todo mundo. Vamos ficar ligado nessa parada. Porque o que acontece? Eu não entendo às vezes, porque assim, conhecimento não pesa, sabe? Sabe aquele X que você comeu, aquela pizza? Isso pesa. Mas o conhecimento não pesa. Então vamos estudar, galera. Vamos estudar essa parada. Tecnicamente, os fotógrafos brasileiros estão muito abaixo do que eu imaginava. Desde que eu tô nesses projetos de lives semanais, eu percebi que o nível técnico de nós fotógrafos no Brasil tá bem complicado. Então a gente tem que, cara, vou te dizer, não tem que às vezes trocar de câmera, não tem que às vezes não sei o que, às vezes é só se ligar que, na moral, é arrumar a coisa, é ajustar essa parada, tá? Então assim, fica ligado nesse negócio. Galera, fica ligada, porque essas técnicas tá tudo aí. Vamos usar o nosso equipamento e dar o melhor dele, tirar leite de pedra, ou seja, pegar o nosso equipamento e usar o melhor que ele tem, sabe? Antes de reclamar dele, porque a minha câmera não foca, porque a minha câmera não sei o quê, porque a minha câmera não sei o quê. Cara, vou te dizer uma coisa,
Pega essa. Se tiver alguma coisa dando muito errado na tua fotografia, a culpa provavelmente não é do equipamento. A culpa é tua. Porque o equipamento todos os equipamentos são muito parecidos. Claro que vai mudar uma crop para uma full frame, vai mudar. Não vou ser idiota e falar que não muda. Muda, mas não muda a ponto de te tornar um fotógrafo ruim muito bom. Vai mudar no detalhinho. Então, assim, se tem alguma coisa errada acontecendo aí, saiba que você está fazendo algo errado. Então, cola comigo aqui na Desconsplicando para mim te ajudar. Cola na Conspiração semanalmente também no YouTube para mim te ajudar. E se você quer realmente evoluir mais rápido, mais direto, cola comigo no Poder da Autoria. Lá eu tenho tudo pronto, tudo que você precisa para realmente viver bem de fotografia e parar com esse monte de pequenos probleminhas que são muito fáceis de ajustar. Muito bem, muito obrigado. Essa foi mais uma Desconsplicando, com alguns problemas técnicos, como sempre. Instagram e internet está complicado ultimamente, mas chegamos ao fim de mais uma Desconsplicando e espero que alguma dessas sacadinhas, algum desses errinhos deles, alguma dessas coisinhas aí consiga te ajudar. Se sim, deixa teu like e deixa um comentário aqui no YouTube, vai ser massa saber o que você está achando dessa parada. Se não for pedir demais, e se inscreve no canal e talvez, quem sabe até, manda para um amigo aí que está precisando também ajustar as coisas de direção, está começando na fotografia ou até mesmo está com problema de foco na câmera, tá bom? Então, te espero nessa, comenta aqui, valeu, falou, até a próxima Desconsplicando.